O Mehmet então diz a ela que não, que isso ele não pode fazer por ela e que inclusive a Bahá está precisando muito dele e que eles dois passaram ali por momentos muito difíceis. Ela então revoltada solta a mão dele jogando ali de rebolo e pergunta sobre ela e seus filhos como que vai ficar e o que é que ele está pensando. Ele fica calado e ela continua dizendo que por mais que ela não importe nada para ele, ele é pai do filho que ela está esperando. Logo depois que a Auliá está furiosa conversando com o Arda, com a Fuliá e falando sobre a Efsun, logo depois que ela, a Efsun, foi desmascarada pela Bahá na frente de todos, então a Auliá está revoltada dizendo que ela mesmo avisou a todos eles que essa maldita da Efsun, ela não poderia de forma alguma ser da família deles ter o sangue ali dos Atarrãs. Só que o contrário deles sempre questionaram ela e que inclusive chamaram a tela de louca. A Auliá ainda continua revoltada dizendo que logo depois de tudo isso ainda colocaram ela em uma clínica e logo depois de tudo isso que foi que aconteceu, está provado ali que a Efsun ela não é da família, ela não é um Atarrã. A Fuliá também fica ali revoltada e começa a dizer que aquele outro teste de DNA que eles trouxeram, então quer dizer que tudo aquilo era falso e que classe de pessoa é essa daí que eles se meteram. O Liá fica pensativo e a Fuliá continua dizendo que eles estão vivendo ali com pessoas muito estranhas. A Auliá diz a ela que já avisou e vai avisar novamente, como ela disse da outra vez, que todos dessa família ali se uniram para enganar todos eles ali. A Auliá continua dizendo que todos eles ali são os impostores e que se reuniram tudo para tomar o dinheiro deles. A Auliá continua dizendo que está muito triste sim por causa de seu irmão e que ele está sofrendo muito logo depois de tudo isso, mas que a Ilha dessa é ele está merecendo tudo isso. O Ardan diz a ela que não está de acordo com isso, que independente do que aconteceu, ele não merece passar por isso. O Liá fica ali olhando e ele diz que não só foi o Mehmet, o tio dele, que foi enganado, e sim todos eles foram enganados. A Auliá diz a ele que tudo bem, mas que por fim todos eles agora estão livres, que tudo isso agora terminou. O Ardan diz a ela que sim, que concorda, mas que eles fizeram um jogo sujo contra eles ali e que eles merecem ser todos castigados. A Auliá sorridente diz a ele que ele fique tranquilo, que todos eles vão pagar e que inclusive ela já falou com alguns advogados e que tudo que eles fizeram lá foi uma fraude. Ela continua dizendo que espera muito que depois de um longo tempo eles passem a vida toda dentro de uma prisão e que se possível não saiam nunca mais. O Ardan pergunta a ela o que é que eles estão esperando ali, porque eles poderiam ir imediatamente até a polícia. Ela diz a ele que eles têm que ter um pouco de calma, esperar um pouco até que o irmão dela se recupere, porque ele tem que ver ali a quão dolorosa é a realidade que agora eles estão vivendo. Ela depois olha para a Fuliá e diz que ele mesmo depois é quem vai até a polícia em vez deles ali. A Fuliá diz que espera muito que assim seja. Já com a Bahá, logo depois, da noite anterior, ela ter desmascarado a Efsun na frente de todos, juntamente ali com a ajuda do Atéis, agora ela está muito pensativa, então ele chega ali e diz que preparou aquilo para ela, ela balança a cabeça dizendo que não vai querer, ele diz que tudo bem, coloca em cima da mesinha ali e volta para tentar confortá-la. A Bahá então diz a ele que se não tivesse sido encontrada aquela carta, não tivesse sido a Mersin, tudo isso ali ia continuar ela sendo enganada. Ele fica calado e ela continua dizendo que se tudo isso não tivesse acontecido, o tempo ia passar e ela ia seguir ali sem saber quem de fato era ela. Ele concorda com ela, mas diz a ela que talvez se nada disso tivesse acontecido, uma hora ou outra ela ia saber, porque isso ia vir à tona, porque ela não ia ficar de forma nenhuma ali enganada. Nesse exato momento, o telefone do Atéis toca, ele pega, dá uma olhada, vê que é do Mehmet e sai para atender. A Bahá percebe que o telefone tocou, ele pegou, não disse quem era que estava ali, então ela por curiosidade perguntou quem é, então ele volta, olha para ela e diz que é o Mehmet. A Bahá então balança um pouco a cabeça, como quem diz que não está a fim de falar com ninguém, nem preparada nesse momento, e ele diz que tudo bem, que ela não se preocupe, mas que quando ela estiver bem, no momento certo, ela vai falar com ele. A Bahá balança a cabeça concordando com ele e em seguida ele pega o telefone e atende a ligação do Mehmet. O Mehmet logo de início fala com ele, logo perguntando se a Bahá está ali com ele. O Atéis diz que sim, que ela está, e o Mehmet diz a ele que tanto a Izete quanto ele, o Mehmet, quer ir lá visitar ela, a Bahá.
O Atés diz a ele que nesse momento Abarrá não está muito bem para receber visita e pede que ele diga onde que ele está, que ele mesmo vai até lá para poder conversar com eles. O Atés diz que tem certeza que eles estão ali cheios de perguntas, né? O Mehmet diz a ele que sim, que está tudo bem, que vai enviar para ele a localização de onde que ele está. Então o Mehmet logo em seguida desliga o telefone. Já com a Sultan, juntamente com a Mussela, elas estão ali bem pensativas porque logo depois da noite anterior, quando Abarrá desmascarou a Efsun na frente de todo mundo, a Efsun até esse momento não ligou para eles, não apareceu e eles estão muito preocupados onde que ela está. Então é aí quando a Sultan chama a Mussela para que elas duas vão até a polícia e diz que o erro ali é deles três, tanto dela quanto da Mussela e também do Elias por ter deixado ela, a Efsun, sozinha. A Mussela responde a ela que está toda perdida ali, não está conseguindo se recordar de nada e logo depois que saiu daquela mansão não sabe nem como foi que ela chegou ali. A Sultan fica revoltada com a Auliá e diz que aquilo é uma maldita por ter expulsado elas daquela forma da mansão e que elas têm que falar imediatamente com o Elias para que ele torne ali de volta porque ele está muito perdido, ele tem que se ligar em que tudo que está prestes a acontecer e eles têm que fazer alguma coisa urgente. Já o Atés agora, logo depois de ele estar conversando com a Ezete e juntamente com o Mehmet, ele conta toda a história de como foi que aconteceu e que inclusive quando ele colocou de volta as cartas dentro do carro, tanto a Sultan quanto o Elias e o Salih roubaram as cartas do carro dele bem ali na sua frente. A Ezete, muito amargurada, fica perguntando ao Atés que classe de pessoas são essas ali. O Atés balança a cabeça dizendo que nem ele sabe. Depois ela olha para o Mehmet e diz que isso foi tão complicado porque poderia ter feito algum mal contra Abarrá. O Atés diz que é justamente isso que ele estava temendo ali e por esse motivo até então ele não tinha contado nada para nenhum deles. Ele diz que logo depois que ele pegou no exame de DNA e comprovou toda a verdade, aí sim ele tomou essa atitude de falar tudo para Abarrá. A Ezete pergunta ao Atés como que Abarrá está nesse momento, se ela está sozinha. Ele responde a ela que está na casa dele e a Ezete pergunta se será que ela, Abarrá, vai conseguir superar tudo isso e ele diz que não sabe dizer porque todos eles sabem o que é que ela sente pelo senhor Elias. Ela fica pensativa, olha até para o Mehmet, que balança também a cabeça e o Atés continua dizendo que não sabe como que ela vai reagir daqui para frente logo depois de descobrir que ele mentiu para ela por tantos anos. O Atés diz que isso aí é algo muito forte, mas que ele sempre vai estar ali com a Abarrá, todos eles vão estar ao lado dela para lhe ajudar. O Mehmet, então muito pensativo, ele vai se levantando e pede que por favor não deixe a Ezete ali sozinha, porque ele vai ter que ir em um lugar, porque ele tem algo muito sério para resolver. A Ezete pede a ele que por favor, que antes que ele vá, que ele diga para onde que ele está indo. Ele não responde nada, apenas diz que não vai demorar e pede a ela que não se preocupe e sai. Só o que vai acontecer aí é que o Mehmet ele vai revoltado na nova casa lá do Elias, dizer um monte de coisa para ele e ao chegar lá, logo no meio da rua, ele desce do carro e já começa logo a gritar chamando pelo Elias. Então é aí quando a Sultan e a Mussela percebe que é ele, o Mehmet, que está ali, até ela se assombra e o Elias fica ali sem saber o que fazer. Então a Sultan juntamente com a Mussela desce para tentar acalmar o Mehmet e pede ele que por favor que ele se acalme, porque ele, o Elias, está muito cansado depois de tudo o que aconteceu e que ele vai ter a oportunidade de falar depois com ele, mas que eles todos ali também foram enganados e que ficaram sabendo de tudo isso na mesma hora que eles também ficaram sabendo. Só que o Mehmet ele não aceita mais ser enganado e diz a ela que já basta, que ele vai sim falar com o Elias e que não está ali em nenhum momento para continuar ouvindo as mentiras dela e solta o grito para cima chamando o Elias. Nesse momento aparece a vizinhança toda ali para curiar o que de fato está acontecendo, fica cheio de gente ali olhando tudo e é aí quando o Elias aparece, ele desce, vai se aproximando do Mehmet, que pega no cangote dele, joga ele no chão e pergunta a ele como foi que ele se atreveu a ter feito isso. O Elias fica calado, todo mundo olhando e o Mehmet revoltado, dizendo um monte de coisa com ele, perguntando como que ele pôde ter feito isso com sua própria filha. Ele acha que realmente estava protegendo ela e justamente por causa disso, taca a mão no bolso ali, tira um monte de dinheiro e começa a jogar na cara do Elias, perguntando se ele estava protegendo, achando que estava protegendo a filha por causa disso, e joga um monte de dinheiro ali na cara dele. Só que enquanto ele vai descendo o sapato ali no Elias, dizendo um monte de coisa com ele, jogando dinheiro tudo na cara dele ali, é aí nesse momento que a Efsun já vem chegando, toda melada ali, os pessoal passa até perto dela e fica apontando para ela, tá todo daquele jeito. Só que quando ela vai chegando perto de casa, ela percebe uma quantidade de gente, se avexa e pergunta
pergunta o que é que está acontecendo ali e vê o Elias e o Mehmet ali brigando, ela manda eles parar e pergunta o que é que está acontecendo. A Efsun não pode fazer nada porque o Mehmet agora está muito revoltado, então ela se aproxima do Elias, chama ele de papai, levanta ele, mas o Mehmet ainda revoltado diz que todos eles ali fazem parte de tudo isso que aconteceu e que todos eles são culpados. O Ismael vem chegando e fica observando e o Mehmet continua dizendo um monte de coisa, falando que eles vão pagar por tudo que fizeram e que podem ficar aguardando que isso não vai ficar assim. A moça ela vai ali catando aquele dinheiro para devolver ao Mehmet, só que o Mehmet não tá nem aí para esse dinheiro e depois de dizer um monte de coisa ele promete que todos eles vão pagar por tudo isso e depois ele vai embora, ao mesmo tempo que o Ismael ele vai entrando e percebe que alguém ali no meio perguntou o que foi que aconteceu e alguém respondeu que foi justamente que essa tal de Efsun aí parece que roubou a vida de uma tal de Bahá, logo depois da noite anterior que a Efsun foi desmascarada e o Mehmet está um pouco desorientado sem saber o que fazer porque ele precisa ajudar a Bahá. Então é aí quando a Fuliá vê ele chegando, lhe chama, ele olha para ela, ela se aproxima dele e diz que não viu ele chegar na noite anterior. Ele meio frio com ela diz que de fato ele não chegou porque ele tinha que revisar alguns documentos. Logo em seguida o Mehmet vai logo saindo e a Fuliá segura ele e diz que eles dois precisam conversar, mas o Mehmet diz a ela que nesse momento não tem como conversar com ela e pede que por favor que ela entenda isso. A Fuliá continua insistindo, dizendo a ele que sim, que precisa conversar com ele e que até de início ali entende a situação que ele está passando e que ele pode até atuar da forma que ele quiser e que inclusive se ele quiser ele pode até ignorar ela. Ele fica ali de cabeça baixa sem querer olhar para a Fuliá e ela diz a ele que nenhuma vez ele parou ali para perguntar sobre ela e os bebês. Ele continua ali caladinho e ela diz que em nenhum momento ele procurou saber como que está os filhos dele e que depois logo de tudo isso ele nem se deu de conta ali que eles perderam um de seus bebês. O Mehmet logo se assusta logo depois que ela dá essa informação para ele e ela continua dizendo que entende toda a situação que a Bahá está passando e que inclusive ele também, mas que ele tem que dar de conta ali que naquela casa ali ele também tem uma família. Ele fica calado e ela continua insistindo que ali ele também tem uma família e que agora ele não pode negar isso. Mehmet, por sua vez, ele fica até sem saber o que responder para ela logo depois que ele descobre essa notícia que ela dá para ele e diz que sente muito. Eles ficam um tempinho ali, os dois caladinhos, e depois ela diz que pode até muitas das vezes aguentar tudo, passar por tudo que está acontecendo ali, mas que pede apenas uma coisa a ele, que ele fique com ela. O Mehmet então diz a ela que não, que isso ele não pode fazer por ela e que inclusive a Bahá está precisando muito dele e que eles dois passaram ali por momentos muito difíceis. Ela então revoltada solta a mão dele jogando ali de rebolo e pergunta sobre ela e seus filhos como que vai ficar e o que é que ele está pensando. Ele fica calado e ela continua dizendo que por mais que ela não importe nada para ele, ele é pai do filho que ela está esperando. O Mehmet continua calado e ela continua insistindo, dizendo que ele precisa sim cuidar desse bebê da mesma forma que ele cuida da Bahá. Já lá com a Glicéia, logo depois que ela soube de tudo o que aconteceu e a Efsun foi desmascarada, ela logo se desesperou e disse que ia embora e ao saindo ali com a criança, é nesse momento que a moça ela vem chegando, se bate de frente com ela e vai logo lhe questionando para onde que ela pensa que está indo. Ela apenas responde a moça que já falou que ela vai embora agora mesmo e a moça ela questiona para onde que ela vai. Ela responde a moça que vai para o povoado lá para casa do pai dela. A moça ela diz a ela que não fique falando besteira ali, que ande logo e volte e entre para dentro de casa. Ela responde a moça que não, que ela vai embora sim, porque a vida deles virou um inferno ali logo depois do desaparecimento do Yusuf. A moça ela começa a ficar pensativa, olhando para o menino e ela continua dizendo a moça que logo depois ela veio morar lá na casa do Elias, só que agora ela não está conseguindo mais suportar tudo isso. A moça ela diz a ela que por favor que ela não vá porque o pai dela não quer ela por nada nesse mundo
mundo, e o que ela vai fazer com esse menino lá, e pede ela que por favor implora que ela não vá embora. Ela diz que ela vai dar força a ela para suportar tudo isso, mas que ela tem certeza que ela não vai conseguir ficar ali e que vai embora com ele porque não vai aguentar mais passar por tudo outra vez. A moça, ela tenta acariciar o menino, ela puxa ele e depois diz a moça que Alá cuide dela e depois ela vai embora. Mocela, por sua vez, fica ali no portão sem saber o que fazer porque não pode mais convencer ela a voltar. E logo depois a cena muda e vai lá para a Sultan, que está agora chegando no quarto da Efsun e vê ela se arrumando. Diz que ela está ficando muito bonita com aquela roupa que deu certinho para ela, que não é lá aquelas coisas, mas que coube certinho nela e isso é o que importa. A Efsun fica todo o tempo ali, logo depois de ter sido desmascarada, toda sem jeito, meia triste, e a Sultan continua dizendo a Efsun que ela não se preocupe, que a roupa coube certinho nela e que importa é ela poder usá-la. A Efsun continua calada e a Sultan diz a ela que quando ela, a Sultan, tiver muito dinheiro, vai comprar o melhor para ela, para a Efsun. A Efsun então abre a boca e diz a ela que quer saber de uma coisa que até agora não apareceu nem a polícia, só que o Atés falou para ela que ia se vingar de todos eles e que ia se vingar a todo custo. A Sultan fica calada e a Efsun continua dizendo que está muito preocupada porque não sabe o que vai ser da vida dela de agora para frente e que logo depois que o Atés ameaçou ela que iria sim se vingar, ela tem certeza ali que ele não vai descansar até colocar ela detrás das grades dentro de uma prisão. A Sultan então se aproxima dela e diz a ela que pare de pensar nisso porque não vai acontecer nada de ruim com ela e que ela pode ficar tranquila e confiar nela. A Efsun diz que está muito confusa ali, que nem entende o porquê que ela está dizendo isso, mas que ela não sabe nem o que ela planeja fazer. A Sultan diz a ela que é para ela dizer que não sabe de nada e como que eles vão conseguir comprovar tudo isso. A Efsun diz a ela que como ela poderia fazer isso, como que ela não ia conseguir saber de tudo isso. A Sultan então bola um plano e diz a ela para que ela diga que quem inventou toda essa história aí foi a própria mãe dela e que tanto ela quanto a Bahá foram todas elas enganadas pela Nuran. A Efsun fica zoiuda e ela continua dizendo a Efsun que é para ela dizer que não sabe de nada e que elas foram também enganadas. A Efsun então começa a questionar ela, perguntando se ela acha mesmo que eles são tão tontos assim para acreditar em algo assim. A Sultan diz a ela que ela tem que ter fé e ela própria tem que acreditar no que ela mesmo vai dizer, porque assim ela acreditando, os outros também vai acreditar. A Efsun diz a ela que isso ali é uma vida maldita que ela está vivendo e que queria muito estar na pele dela, da Sultan, vivendo ali nesse conto de fadas, mas que ela não pode mais viver assim. A Sultan fica olhando para ela e a Efsun continua dizendo que isso para ela não importa mais nada e que ela quer concluir o tempo dela e terminar logo com tudo isso. Ela continua dizendo que a prisão vai sim acabar com ela, mas é porque ela não consegue mais viver com essa lástima ali a todo o tempo ali, muito agoniada logo depois de tudo o que aconteceu e que ela quer logo resolver isso de uma vez por todas. A Sultan fica calada e ela continua dizendo a Sultan que ela não está conseguindo ficar mais um dia com tranquilidade ali. Depois a Efsun diz a ela que não está aguentando nem ficar ali e que se vai, a Sultan então segura, ele pergunta para onde que ela vai e ela diz que vai lá no Ismael. A Sultan diz a ela que esqueça isso, que o que ela tinha com o Ismael acabou tudo e que também esqueça que tudo isso, o Ismael, a Bahá, o Mermetes, toda essa vida acabou e que ela tem que entender que tudo isso acabou. A Efsun diz que entende isso e que sabe da forma que ela está dizendo que é verdade, mas que ela não é uma pessoa tão mal assim e pergunta a ela, a Sultan, se ela é uma pessoa tão mal. A Sultan fica calada porque ela não quer responder essa pergunta dela e a Efsun continua dizendo que pelo menos queria conversar um pouco com o Ismael e explicar a ele o que é de fato está acontecendo. Sultan continua calado e Efsun continua dizendo que não quer de forma nenhuma que o Ismael fica ali com a impressão dela equivocada. Sultan continua em silêncio e a Efsun diz que quer muito se explicar para o Ismael porque ela não é uma pessoa tão mal e não vai conseguir ficar em silêncio porque tem que explicar a ele como tudo aconteceu. A Efsun continua dizendo para ela que não vai conseguir descansar até explicar tudo o que aconteceu para ele.